Então, só completando a minha apresentação, meu nome é Fernanda Melchior, eu sou médica de família e comunidade, sou guide leader e líder de treinamento do programa PAC. Então, hoje o que a gente vai falar para vocês é apresentar realmente o PAC Monkeypox Santa Catarina. Mas antes de falar do PAC Monkeypox Santa Catarina, que é a parte que o Bernardo vai falar, a gente decidiu explicar um pouquinho para vocês como é que funciona e como é que o programa PAC Brasil realmente chegou até Florianópolis, né? O programa PAC Brasil, ele é desenvolvido em Florianópolis desde 2016, mas desde 2013 a gente já procurava uma iniciativa nesse sentido. Nós começamos a pensar em balizar as estratégias clínicas com a construção de uma carteira de serviços para atenção primária e em busca de diretrizes clínicas que pudessem ser utilizadas em frente ao paciente, entramos em contato com essa iniciativa, que é uma iniciativa da Unidade de Tradução do Conhecimento da Universidade da Cidade do Cabo, que é o PAC Brasil. Então, o PAC ele é uma iniciativa que há mais de 15 anos é desenvolvida na cidade do Cabo, em Cape Town, e o grande objetivo dele é melhorar a qualidade da atenção primária à saúde. Através de um sistema, que é um sistema que vai para muito além do guia, ele faz recomendações clínicas e condutas com treinamento local no local de trabalho das pessoas, focado na equipe de atenção primária, no trabalho em equipe, no desenvolvimento do trabalho em equipe. Ele é formado principalmente por 4 pilares: o guia, o treinamento, as intervenções no sistema de saúde e o monitoramento e avaliação de como essas intervenções são realizadas. Primeira parte é a parte que a maioria das pessoas conhece, realmente, o guia PAC, e aí já convido para vocês para fazerem o download do PAC, o PAC adulto, o PAC Florianópolis, que é disponibilizado no link bit.ly/programa PAC Brasil. Basta fazer o download, qualquer pessoa pode acessar e já fazer o download desde então. O guia é a primeira estrutura que nós temos disponíveis. Então, o guia ele foi desenhado para refletir o processo de condução na frente do paciente. Diferente de outros protocolos clínicos, que são protocolos clínicos extensos, que muitas vezes você não vai conseguir abrir e continuar conduzindo a consulta, ele já é estruturado de uma forma para que isso já aconteça. Então, ele é formado principalmente para a conduta no adulto. Então, a gente vai ter, em primeiro momento, uma série de sintomas, com o conteúdo baseado em sintomas, a gente faz a busca baseada em sintomas, e para algumas condições que também são condições crônicas em saúde. Dentro do e-book, você pode, inclusive, clicar em qualquer uma dessas condições que ele te leva direto para a página. Além disso, nós temos algumas outras páginas, que são páginas que vão te orientar como prescrever racionalmente, encaminhar adequadamente e reavaliar, inclusive, o paciente. Dentro da estrutura do PAC, qualquer página de sintoma, e isso não é diferente no PAC Monkeypox, a gente vai ter um grande quadro vermelho. O que esse quadro vermelho faz para a gente? Dentro de um atendimento clínico, a primeira coisa que a gente precisa fazer é descartar qualquer sinal de urgência. Então, nesse quadro vermelho, que a gente vai precisar, o que a gente vai conseguir descartar são sinais e sintomas para excluir a necessidade de manejar esse paciente com urgência ou mesmo já fazer o encaminhamento desse paciente para qualquer outro lugar, qualquer outro ponto da rede. Se você não precisar de um atendimento de urgência, ele vai basear, através de um algoritmo clínico, uma sequência de decisões, tanto a conduta, quanto fazendo, inclusive, o médico ou o enfermeiro pensar em outras condições crônicas que podem aparecer na conduta e na atenção de um paciente de uma condição aguda. Então, mesmo numa página de desmaio, o paciente vai ter outras condições que o PAC vai fazer ele pensar. Então, eu posso estar diante de um paciente que chegou com a queixa de desmaio, mas na verdade ele tem uma angina, ele está tendo um derrame, ele está com problema de saúde mental, com problema de diabetes, e o PAC vai te direcionar, inclusive, para atender, além do desmaio, essas condições crônicas todas. Quando eu vou para uma página de condição crônica, eu tenho uma outra sequência, que é uma sequência para fazer para ensinar o médico, com o enfermeiro, a fazer o cuidado de rotina dessa condição específica. Então, ele é dividido principalmente em avalie, que é a parte que eu vou ter tanto a parte do exame físico quanto a parte dos exames complementares que devem ser solicitados, seguido de uma parte de aconselhamento, em que vai estar tudo baseado em evidência, quais são as orientações que realmente fazem diferença no desfecho, no cuidado daquele paciente, seguida pelo que realmente vai fazer diferença na parte do tratamento desse paciente. Ele tenta integrar múltiplos protocolos, recomendações, em uma ferramenta concisa, em uma ferramenta que em um mesmo material, em 2, 3 páginas, ele consiga te dar os direcionamentos, tanto de excluir urgência, já avaliar se aquele paciente pode ser manejado na atenção primária, se não for manejado na atenção primária, já para onde ele vai ser direcionado, como é que eu vou aconselhar esse paciente e como é que eu vou tratar esse paciente, diferente de um monte de outros protocolos
que a gente teria que somar todos eles para conseguir esse contexto final. O tempo todo ele vai ser embasado principalmente nas plataformas BMJ Best Practice, integrando o que a gente tem de localização local. Então, a gente vai integrar, por exemplo, dentro do PAC Monkeypox, as orientações da própria vigilância do Estado, a gente vai integrar como é que o LACEN processa os exames, nós vamos adequar ele para a nossa realidade local, sempre levando em conta UpToDate, BMJ, Dynamed, sem esquecer o que a gente tem daqui. Nós temos uma sequência de resultados que foram avaliados, então, além da localização, a gente fez uma avaliação se essa localização estava adequada para a nossa realidade, e alguns estudos foram desenvolvidos desde que a primeira versão foi lançada. Em 2016, quando a gente lançou a primeira versão, metade da rede recebeu a versão e a outra metade não recebeu a versão e o treinamento. Então, nós fizemos um primeiro estudo piloto para avaliar se aquelas melhorias de qualidade no sistema de saúde que foram encontradas na África do Sul também seriam encontradas aqui, que era, inclusive, esse o objetivo da Universidade da Cidade do Cabo, quando ela quis difundir a estratégia PAC, né? Então, quando a gente fez toda essa divisão, a gente listava para as pessoas todas as condições que elas podiam. Então, o PAC que cobre 40 sintomas, mais de 20 condições crônicas, tem mais de 2.000 recomendações práticas localizadas para a nossa realidade e mais de 510 condições clínicas que podem ser diagnosticadas. Lembrando que a todo momento eu estou falando do PAC Brasil Adulto. O PAC que vai ser mostrado na sequência é um suplemento do PAC que foi realizado para Monkeypox especificamente. Além do guia PAC, a gente tem dentro de Florianópolis também a estratégia, que é a estratégia de treinamento. A estratégia de treinamento do PAC é uma estratégia de treinamento em local de trabalho, com um cenário de sala de espera, com uma gamificação, com casos e módulos que são para serem desenvolvidos baseado na aprendizagem de adultos. Então, a gente tem toda uma estratégia de fazer o treinamento dos treinadores locais, uma escala de treinamento para que a pessoa possa ser treinada, no fim das contas, por uma equipe de médico e enfermeiro no seu próprio local de trabalho durante o trabalho, que é algo que, inclusive, faz com que os profissionais valorizem aquele momento. É uma educação continuada, diferente de tirar o profissional um único momento para aprender aquilo especificamente, é algo que acompanha o profissional de uma maneira mais longitudinal. Então, as sessões de treinamento são treinamentos curtos, de 1 hora, 1 hora e meia, que ocorrem no próprio local de trabalho, mais ou menos a cada 15 dias. Em Florianópolis, nós criamos equipes de treinamento, que são equipes de treinamento com médico e enfermeiro, para treinar o treinamento em equipe. E a gente vai para abordagem o tempo todo considerando que o PAC não autoriza, mas o PAC que bebe dessas autorizações que, por exemplo, os protocolos de enfermagem já dão. Então, dentro do PAC adulto, a gente vai ter uma diferenciação, inclusive, de cores, do que o médico pode fazer e do que o enfermeiro pode fazer, considerando que tudo aquilo que o enfermeiro está autorizado a fazer é baseado nos protocolos respaldados pelo Corém e não pelo PAC em si. Então, esse foi o resultado do estudo. A gente fez o estudo distribuindo metade da rede foi treinada e a outra metade da rede não foi treinada. O principal foco realmente era na questão do atendimento de DPOC e asma, e a gente viu que o treinamento e a estratégia PAC tinha resultado, que então valeria a pena a gente continuar difundindo essa estratégia. Então, na sequência, a outra metade da rede passou pelo treinamento, e a gente continuou fazendo, ao longo de 2018, o treinamento, inclusive, de todos os casos na sequência. A gente repetiu o treinamento e reforçou o treinamento com toda a rede. Aqui são algumas fotos de como os treinamentos eram realizados. Esse aqui são os treinamentos dos treinadores locais. E aqui é a sessão de treinamento, que é a sessão de treinamento que acontece no próprio centro de saúde, reforçando sempre uma abordagem de trabalho em equipe, diferente daquelas reuniões que separavam e só o médico ou só o enfermeiro. Aqui, tanto o médico quanto o enfermeiro são treinados juntos no manejo dos casos. Então, ela utiliza essa estratégia de gamificação, como se fosse um RPG. Então, a gente tem toda uma sala de espera e cada um desses pacientes, cada um desses personagens tem toda uma história. É uma sala de espera que, inclusive, ainda está direcionada com feições e pacientes que são da África do Sul. A gente ainda não conseguiu fazer a adaptação da sala de espera para a realidade do Brasil. Esperamos que em breve a gente consiga. Mas no final da história, a gente estimula as pessoas a pensarem quem que era o paciente envolvido, e a gente, inclusive, pinta o paciente para que, no final das contas, a gente tenha a sala de espera toda pintada. Desde então, foi uma sequência de PACs que nós fizemos. A gente teve 4 atualizações do PAC adulto. Nós já temos a atualização de 2020 no bit.ly/programa PAC Brasil. E quando veio a Covid, a gente utilizou dessa tecnologia que a gente já tinha, que é uma tecnologia leve dos treinadores locais, para fazer as adaptações do próprio PAC para o
para o Covid também. Dentro do mesmo bit.ly, vocês vão encontrar, inclusive, o PAC Covid Santa Catarina. Também fizemos a versão, além de Florianópolis nós tivemos 13 versões, a gente fez a versão para a própria Santa Catarina. Reforçando sempre que o treinamento em nenhum momento foi um treinamento separado, a gente sempre focou nisso. Nós estamos na 4ª versão agora, adaptando a versão para 2023, inclusive com o Bernardo aí nos ajudando. Esperamos em breve estar podendo lançar também. Aqui a divulgação e o link principal sobre as versões suplementares do PAC Covid está nesse mesmo link, então eu vou deixar para vocês, para que vocês possam, inclusive, fazer o download nesse local. Basta entrar, clicar. A gente tem a versão do PAC Covid Santa Catarina, tem a versão do PAC Covid Brasil, tem a versão do PAC Brasil Adulto e tem a versão do PAC Brasil Florianópolis. Aqui só a sequência de todas as versões que a gente já fez, né? Então a gente teve ao todo 13 versões do Covid. Toda vez que a gente tinha uma nova alteração da Covid, quer seja de exame, quer seja de tipo de teste, data de teste, a gente fazia uma nova adaptação. E aí agora a gente está lançando a primeira versão da Monkeypox. Esperamos que não tenhamos tantas outras versões. Na sequência, como eu falei para vocês, o PAC ele não é só o guia e ele não é só o treinamento. Ele propõe intervenções no sistema. Desde o treinamento em equipe, que propõe inclusive o treinamento dessas pessoas dentro do sistema de saúde. Então, se eu estou treinando dengue, por exemplo, uma das coisas que durante o treinamento eu vou focar é, vocês sabem fazer a prova do laço? Vamos trazer então o esfigma e verificar como é que a gente faz a prova do laço? Eu vou treinar a habilidade de comunicação, eu vou treinar a verificação de lesões, para que eu realmente capacite esses profissionais para além do que está ali dentro. Pensando sempre que, inclusive, ele vai estar o tempo todo balizado no que o médico, o que o enfermeiro pode fazer e, em paralelo, a gente vai ter, inclusive, os treinamentos dos protocolos de enfermagem para respaldar realmente o que o enfermeiro pode prescrever dentro do PAC. Dentro dessas intervenções no sistema, além desse compartilhamento de tarefas, desse treinamento de compartilhamento de tarefas, porque ele vai delimitando até onde um pode ir e o outro entra, a gente determina sempre uma localização baseada no uso de insumos padrão. Então, eu vou ter os insumos, que são os insumos que eu tenho dentro da minha rede, as medicações, diferente de um protocolo internacional, muitas vezes que eu vou pegar, que vai ter o uso de medicações, a recomendação de exames que eu não tenho acesso. O PAC ele sempre vai se preocupar com essa localização. Então, eu vou utilizar o que eu já tenho na rede e se eu ver a necessidade de ter uma nova medicação ou um novo exame, é aí que eu faço a intervenção no sistema, eu faço solicitação inclusive para CFT no âmbito de Florianópolis, para que aquilo seja incluído e padronizado, para que eu realmente possa utilizar. Desde um teste de Covid até uma determinada medicação, tudo isso a gente faz, a gente determina a necessidade enquanto a gente faz a avaliação do PAC e, na sequência, a gente faz a solicitação para as instâncias que são responsáveis para realmente institucionalizar aquilo, né? O tempo todo ele vai reforçar o uso daquilo que eu tenho na rede, claro que se preocupando com que, se caso eu não tenha na rede aquilo, eu possa, no futuro, realmente ter na sequência. Outra coisa que a gente trabalha são os fluxos de encaminhamentos internos e externos. Ou seja, toda vez que o PAC chegar num determinado ponto e falar discuta, encaminhe, dentro do PAC Floripa, eu vou orientar para a pessoa no treinamento para onde a pessoa deve encaminhar. Pensando nos protocolos de encaminhamentos locais, balizando até onde, dentro da regulação, o médico de família, enfermeiro pode ir, a partir de determinado momento, se aquela pessoa encaminhar, o PAC vai estar, inclusive, integrado no protocolo de regulação, para que dentro do sistema ele consiga realmente ser encaminhado quando o PAC direcionou esse encaminhamento. O tempo todo a gente se preocupa em fazer o monitoramento e a avaliação, então o PAC, como programa de modo geral, tem vários estudos que foram realizados, a avaliação tanto econômica quanto a avaliação realmente do cuidado que é oferecido para o paciente, né? O principal estudo que a gente tem é aquele estudo da asma que eu mostrei para vocês, mas existem outros estudos que estão sendo realizados agora. Ele permite, inclusive, uma melhoria na questão econômica, e esse é um outro estudo que foi realizado, que avaliou que quando a gente tem as decisões baseadas em evidência ali dentro, eu recomendo quais são os exames realmente necessários, aquilo. É claro que o profissional continua tendo a autonomia dele, mas se ele faz aquilo que está descrito ali dentro, ele vai estar fazendo o melhor para o paciente, sem um gasto excessivo para o sistema, sem solicitar um exame que não tenha necessidade, sem prescrever uma medicação que muitas vezes vai onerar tanto o sistema de saúde quanto o paciente, sem que se tenha necessidade. Além disso, ele se propõe também a fazer o test shifting, o test sharing de outras condutas. Um grande exemplo disso é o HIV, que o manejo do HIV em Florianópolis, por exemplo, ele foi transferido
e compartilhado entre infectos, médicos de família e enfermeiros através do PAC, dentro da estratégia com o guia, dentro da estratégia com o treinamento. Então esse é o objetivo do PAC, melhorar a qualidade do atendimento com uma clínica baseada em evidência, promovendo o tempo todo práticas baseadas em evidência que possam ser realizadas na frente do paciente, melhorando a saúde do município como um todo, era esse o nosso grande objetivo, e ele tem a capacidade de ser uma resposta rápida e escalonável toda vez que nós temos outros problemas de saúde. Tá aí o exemplo de quando a gente estava lá em 2017, 2018 da Zika, em que a gente adaptou uma página para isso. Um outro exemplo, a Covid, que acabou aí desenrolando por 13 suplementos. E agora, mais um exemplo, a Monkeypox, que vem como uma nova necessidade e a gente se utiliza dessa mesma ferramenta e dessa mesma estratégia para capacitar os nossos profissionais. Nós temos vários bons exemplos e nós somos citados enquanto exemplos, inclusive o programa PAC, em outras revistas, em outros estudos que avaliam a tradução do conhecimento e a necessidade de prestar cuidados em saúde de qualidade. E nós temos resultados para além dos estudos de motivação profissional. Quando o profissional tem um respaldo de um protocolo que ele pode utilizar no dia a dia e que ele se sente não só capacitado, mas conseguindo utilizar aquilo sem demandar mais tempo do dia a dia dele, sabendo que aquilo tem uma qualidade, que o cuidado dele vai ser um cuidado prestado com maior qualidade, ele com certeza se sente mais motivado para trabalhar. E isso eu falo não só pelo guia, mas pelo treinamento. O fato de ter uma educação continuada, que é uma educação continuada no local de trabalho, em que você tem um respaldo para realmente, naquele momento, focar na abordagem do trabalho em equipe, é algo que faz diferença para o profissional. E a gente tem, inclusive, isso respaldado em estudo também, para além dos relatos dos nossos profissionais que já fizeram treinamento do PAC. Mas o maior beneficiário, com certeza, é a população. A população de Florianópolis é uma beneficiária do PAC como um todo, teve uma melhoria, ampliação da carteira de serviço, ampliação da qualidade do cuidado, sempre baseado em práticas científicas reconhecidas e que pode ser utilizado tanto por médico quanto por enfermeiros. Eu vou passar aqui para o Bernardo. Tranquilo, muito obrigado. Obrigado, Guinte. Obrigado, Fernanda. Foi ótima apresentação. Já adianta, de certa forma, o meu trabalho aqui, que é, de certa forma, familiarizar os profissionais que estão assistindo a gente com essa ferramenta nova, né? Não tão nova, né? Como a Fernanda mostrou, já é uma ferramenta que já vem de um tempo sendo elaborada, enfim, sendo atualizada. Mas, para o Estado, a gente teve uma experiência recente com o PAC Covid e agora, enfim, surgiu essa iniciativa da gente fazer o PAC Monkeypox. Só complementando a minha apresentação, atualmente eu estou alocado aqui na coordenação de qualificação profissional, que é vinculada à direção de atenção primária, né, da Secretaria Estadual de Saúde. E é isso, vou começar a nossa apresentação aqui. Então, o objetivo é justamente esse, a gente apresentar o PAC Monkeypox Santa Catarina, é um documento que a gente elaborou em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde, com a equipe da Fernanda, do Ronaldo Zonta. E é um material que a gente lançou agora, essa terça-feira, no mesmo link, né, que a Fernanda compartilhou. Acabou que na minha apresentação eu não coloquei ali, mas é o bit.ly/programa PAC Brasil. Já até colocaram ali nos comentários, que aí você consegue fazer o download desse material, que já está disponível ali. A gente lançou na terça-feira agora. Antes de iniciar minha apresentação, acho que é importante fazer uma contextualização, até porque, de certa forma, justifica essa nossa iniciativa de produzir esse material e divulgar. Então, acho importante a gente fazer essa contextualização na Monkeypox. A princípio, só trazendo algumas questões epidemiológicas mesmo, é uma doença zoonótica, historicamente endêmica de países da África Central e Ocidental. Tem dois clados diferentes, um inicialmente identificado ali na bacia do Congo, na região da África Central, teve implicado em surtos nessa região, que estão marcados ali de vermelhinho, e um outro clado, né, da África Ocidental, que teve envolvido nesses surtos nessa região, e estão sinalizados ali de azulzinho. Em roxinho ali está o Camarões, que é um país que já teve registro da infecção pelos dois clados genéticos. O que está envolvido nesse surto agora, que a gente está observando, é o clado da África Ocidental, esse dali dessa região que está pintada de azulzinho, que, para nossa sorte, é um clado um pouco menos virulento, tem uma letalidade menor, né, mas o outro clado que existe e está presente ali na África Central, ele tem uma letalidade de até 10%. É uma coisa para a gente ficar atento, até porque muito tem se discutido sobre a questão dessa ter sido uma doença negligenciada ao longo do tempo, né? Não é uma doença nova. Macacos e humanos são considerados hospedeiros incidentais da doença. Até então a gente não tem muita certeza sobre o reservatório natural, mas a gente acredita que sejam os roedores. Então, como eu falei, não é uma doença nova, né? É uma doença que a gente já tem registro de infecções em humanos desde a década de 70. Né? O vírus foi identificado um pouco antes, mas desde a década de 70 a gente já tem notificado essas infecções por esse vírus. Entretanto, é a primeira vez que a gente tem cadeias sustentadas de transmissão em países sem vínculo epidemiológico com essas áreas endêmicas. Né? Então, a gente teve aí realmente uma disseminação da doença ao redor do mundo.
eu preparei essa linha do tempo, só para a gente ter uma noção de mais ou menos como está esse histórico da doença. Então, a primeira vez que o vírus foi isolado foi em macacos de laboratório, por isso que eles deram esse nome de monkeypox. Foi lá em 1958, e em 1970 foi quando registraram a primeira infecção em humanos, né? Nesse intervalo, o vírus esteve envolvido em alguns surtos na África Central, África Ocidental, com incidência crescente ao longo do tempo, mas em 2007 foi quando começou a assustar um pouquinho mais, teve um surto no Congo com uma incidência 20 vezes superior à que havia sido registrada na década de 80 naquele país, né? Então, do nada, a doença surgiu de uma forma bem mais importante, né, bem mais forte. Né? Parte disso, a gente acredita que seja uma questão multifatorial, mas parte disso acredita que seja por conta de um hiato da vacinação da varíola comum, né, a smallpox, que, de certa forma, a gente observou que existe uma certa proteção relativa dessa vacina contra o vírus da monkeypox. Em 2017, na Nigéria, teve um surto também importante, bastante significativo, e após 40 anos sem nenhuma notificação da doença no país. E aí, em 2022, a gente teve esse surto que a gente está vendo agora, né, e finalmente, em julho ali desse ano, a Organização Mundial de Saúde declarou uma emergência de saúde pública de interesse internacional. Aqui é mais uma provocação mesmo, né? Enfim, sobre uma perspectiva mais acadêmica, de certa forma, né? Se a gente não poderia considerar isso uma nova pandemia, se não existe um certo receio de nomear isso como pandemia. Então, eu trouxe um conceito, né? Uma perspectiva dos manuais de epidemiologia, né? Enfim, dicionário de epidemiologia, que seria justamente isso, né? Uma epidemia de ocorrência global, afetando uma área extensa, cruzando fronteiras internacionais e usualmente afetando um número grande de pessoas, né? Então, será que essa monkeypox agora não seria uma pandemia, uma nova pandemia, né? Fica essa reflexão, não foi declarado nem nada, mas é mais uma provocação mesmo diante desse cenário que eu tento apresentar nesses próximos slides, né? A situação global atual da pandemia. Então, essas são informações que são compiladas, né, no site do CDC, eles trazem a situação atual. Esse registro aí foi do dia 16 de setembro agora, né, que foi quando eu, enfim, eu confeccionei os slides. Então, naquela ocasião, a gente tinha 61.282 casos confirmados de monkeypox no mundo, ao todo eram 20 óbitos, 104 países afetados, dos quais 97 nunca tinham tido registro da doença previamente. Né? Então, aí a gente tem um mapa mostrando justamente essa distribuição geográfica dos casos de monkeypox. Em azulzinho ali assinalada a região endêmica, a gente vê que realmente, né, de laranja ali, pintando todo o globo terrestre, a gente tem essa questão da doença disseminada por países que não tinham registro da infecção. Então, realmente adquiriu uma escala global. Isso aqui também é um compilado de dados, né? É uma publicação digital científica, o Our World. Eles fazem, enfim, um compilado de informações. Não é uma fonte oficial, mas eles trazem esses gráficos, né, justamente mostrando acumulados de casos no mundo e essa perspectiva de crescimento exponencial mesmo dessa curva de casos acumulados. E do ladinho ali um mapa com escala cromática, né, para a gente ver justamente quais são os países mais afetados. E aí eu chamo a atenção realmente ali para o nosso Brasil, né, pintadinho de vermelho bem escuro, né, rivalizando ali com alguns países europeus e Estados Unidos, né, que atualmente é o país que tem o maior número de registros de infecções. Então, a situação brasileira, isso aqui também são informações que eu retirei agora de setembro do boletim epidemiológico do Ministério da Saúde. Esse boletim ele é um compilado de informações que foram da 35ª semana epidemiológica, que foi ali entre 28 de agosto e 3 de setembro. Né? O documento foi publicado no dia 13. Infelizmente, a gente não tem uma sala de situação ativa no momento, por conta do período eleitoral, então acaba que o nosso recurso é realmente avaliar esses boletins epidemiológicos que saem semanalmente para a gente ver como está a situação. E aí esse era o último boletim que eu tive acesso. Ele foi divulgado no dia 13, então já mudou um pouquinho o cenário nesse intervalo, com certeza. Até aquela situação tinham sido 22.522 notificações no Brasil, 5.443 casos confirmados, ou seja, 24,2% do total de notificações, e 116 casos que foram classificados como prováveis. Eventualmente não conseguiu a testagem, mas, enfim, existia algum vínculo epidemiológico, enfim, contato de pessoas que tinham monkeypox e uma sintomatologia muito provável. E foram 2 óbitos também registrados no país nesse intervalo. Então, ali um mapa, né, que tem nesse boletim, né, enfim, foi retirado desse boletim epidemiológico, mostra aí como está a distribuição desses casos no território nacional. A gente vê que o Sudeste e o Sul são as regiões mais implicadas, né, São Paulo se destacando, mas a gente vê que aqui a nossa região, o sul do Brasil, Santa Catarina, também
enfim, com uma escala importante aí de novos casos. Nesse contexto global, né, como eu mostrei no outro mapa, né, aquela questão a escala cromática mostrava que realmente o Brasil estava ali com um número importante de casos, e esse aqui também é um gráfico, né, que, enfim, foi retirado desse boletim epidemiológico que mostra como está essa questão dos novos casos ao redor do mundo e ao longo do tempo, né? Então, ali no eixo vertical, a gente tem o número de casos confirmados e divididos por regiões da OMS. A gente percebe justamente isso, né? A região das Américas e a Europa são as mais implicadas nesse surto atual, sendo que nessas últimas semanas houve um predomínio importante da região das Américas, né? Na qual está o Brasil e Estados Unidos, que hoje em dia tem se destacado nesse sentido de novos casos da infecção. Então, nas últimas 4 semanas epidemiológicas que antecederam esse boletim, que é de onde eu retirei esse gráfico, as Américas responderam por 74,1% do total de novos casos no mundo. Então, mostrando que realmente essa doença está com uma distribuição bastante importante no nosso continente e uma perspectiva de aumento ainda do número de casos. Aqui também do boletim epidemiológico, só para mostrar também essa projeção do Brasil, como foi essa crescente no acumulado de casos ao longo do tempo. E esse aqui é um gráfico que eu peguei também naquela página, o Our World. Você consegue colocar algumas variáveis, enfim, eu fiz esse mapa mais para fazer um comparativo do Brasil e a Espanha, que são os países que hoje rivalizam essa segunda posição no número total de casos de monkeypox, né? Então, são países aí que estão rivalizando essa posição. A gente vê que a Espanha ainda continua como o segundo lugar em número de casos, mas o Brasil já está chegando ali e com uma perspectiva muito provável de que na próxima semana epidemiológica a gente já ultrapasse a Espanha e a gente fique posicionado aí como o segundo país em número de casos de monkeypox, né? No gráfico à esquerda, então, esse acumulado de casos comparado do Brasil e da Espanha, e na direita ali essa variação da média de novos casos. Então, a gente vê que a Espanha realmente diminuiu bastante o número de novos casos diagnosticados, enquanto o Brasil continua ali num patamar de 100 a 120 casos por semana. Então, realmente existe uma perspectiva de que a gente ultrapasse a Espanha num futuro bem próximo. Então, aqui eu quis destacar um pouco o papel da atenção primária nesse contexto, né? Igual a Fernanda brilhantemente apresentou antes de mim, a proposta da ferramenta do PAC vem justamente em linha com a ideia de qualificação da atenção profissional na atenção básica, né, na atenção primária à saúde. E nesse contexto de uma doença nova, um surto, enfim, epidêmico importante, né, a importância da gente estruturar a atenção primária justamente para, enfim, dar conta dessa nova demanda sanitária, né? E a atenção primária, considerando um dos seus principais atributos, a questão do acesso, né, provavelmente, né, enfim, certamente, na verdade, é onde esses pacientes vão primeiramente chegar, e faz todo sentido, né? A monkeypox, o que a gente tem percebido, na verdade, é que grande parte desses pacientes, o indicado seria realmente o manejo ambulatorial. Então, a gente tem aí que, até hoje, no mundo, né, de todos os casos identificados, 91,6% foram manejados ambulatorialmente, enquanto necessidade de intervenção hospitalar apenas para 8,4% desses pacientes. Seja por uma demanda clínica específica, como controle de dor, ou então abordagem de complicações da doença, seja com propósito de isolamento, em pessoas, por exemplo, com fatores de risco importantes, né? Então, esses pacientes vão chegar na atenção primária, a atenção primária que vai ser a porta de entrada para eles, esse é o atributo dela, é o acesso, né, o primeiro contato, e a gente tem que estar, de certa forma, qualificado para saber manejar esse paciente e evitar que ele precise de uma intervenção hospitalar, enfim, que a gente necessite acionar um outro ponto da rede. Então, nesse sentido, né, a gente desenvolveu essa parceria junto com a Secretaria Municipal de Saúde para, enfim, criar uma versão para o estado do PAC Monkeypox. A gente sabe que parte daquilo que é indicado em Santa Catarina a gente encontra limitações de recursos, enfim, diferenças de pactuações locais em diferentes pontos do estado, então a gente tentou configurar um material que se adequasse às diversas realidades, né, do estado de Santa Catarina. Como a Fernanda já falou, ela é uma ferramenta de apoio à decisão clínica baseada nas melhores evidências científicas. Não é um protocolo extremamente enrijecido que, enfim, exima o profissional de certa individualidade na hora de fazer o cuidado, então não dispensa essa individualização dos casos, tanto que em vários pontos desse algoritmo decisório existe a informação ali de disputa, né, de discutir, são pontos em que eventualmente tem alguma incerteza clínica importante, e nessas situações realmente é necessária a individualização dos casos. Então, ele não dispensa o atendimento médico individualizado desses casos, mas é uma ferramenta que vai apoiar a decisão clínica desse profissional, né?
A estruturação também a Fernanda já mostrou um pouquinho. A gente, na minha proposta da apresentação, vai ser a gente tentar transitar um pouquinho em cima desse material, então até elaborei alguns casinhos para a gente discutir e ir transitando no PAC, mas tem essa estruturação algorítmica, né, como se fosse uma árvore decisória, que a gente tem uma certa variedade de desfechos, e na medida em que a gente vai prosseguindo o atendimento e seguindo essa sequência de leitura, né, que é uma sequência de cima para baixo, a gente vai chegando em desfechos possíveis para aquele nosso paciente. É uma estruturação que foi concebida com essa ideia de possibilitar o estudo imediato, né? Então, diante de um paciente, a gente confere o documento, abre o PAC, vai seguindo aquela sequência algorítmica para a gente conseguir chegar numa decisão, numa ferramenta concisa em que a gente reúne todas essas informações baseadas nas melhores evidências disponíveis, né? Todos os fármacos que a gente indicou para a versão do estado são padronizados para atenção básica, né? Inicialmente, a gente tem algumas questões com a eventual indisponibilidade de algum insumo ou outro no interior do Estado, mas todos os medicamentos a gente fez uma pactuação com a Diretoria de Atenção Farmacêutica do Estado, e hoje em dia eles estão em ata de registro de preço, então, mesmo que tenha alguma dificuldade de acesso, os municípios hoje em dia têm condições de ver o preço e, enfim, solicitar a aquisição desses medicamentos. São todos padronizados para atenção básica pela Rename. E, mais uma vez, né, considerar sempre, durante a leitura, enfim, diante de um paciente com monkeypox, a questão das pactuações locais, né, de fluxos locais. Eventualmente, em algum lugar pode ter sido pactuado por pacientes com fatores de risco sejam isolados em ambiente hospitalar, em outros talvez a gente não tenha essa estrutura para oferecer, então é importante sempre o profissional adaptar o material à sua realidade na hora de tomar as decisões clínicas. Então essa aqui é a primeira página do PAC, né? Enfim, é uma página mais instrutiva de como que a gente utiliza esse guia, né? Lá em cima eles orientam a gente a começar pela página do conteúdo, porque eventualmente o que você vai precisar vai ser só um aconselhamento, enfim, então você já tem essa divisão como se fosse um índice mesmo, né? Que você consegue acessar diretamente a página, não precisa transitar pelo material inteiro. O quadrinho vermelho, a Fernanda já mostrou também na apresentação dela, indica essas situações de descartar questões urgentes e até o manejo de situações urgentes também ficam geralmente nesse quadradinho vermelhinho. E a partir daí a gente tem uma sequência de linhas, né, interligadas ali, que vão justamente fazendo esse processo de árvore decisória com, enfim, diferentes decisões a serem tomadas dependendo do que você identifica naquele paciente. Uma coisa que é importante também, existem algumas setas no material que vão te direcionar para outras páginas de conteúdo. Existe essa seta de retorno, que é uma setinha curva que vai te indicar consultar uma outra página e depois retornar para a página inicial que você estava lendo para continuar justamente seguindo essa sequência algorítmica. E uma seta direcional que vai te direcionar para uma outra página, que é dali que você vai continuar, né, destrinchando o teu atendimento. A gente, na versão estadual, como nem todos os municípios têm protocolos de enfermagem implantados, a gente colocou os medicamentos grifados só de verde, mas na opção de Florianópolis, por exemplo, eles fazem essa discriminação em medicamentos que podem ser prescritos por médicos, medicamentos que podem ser prescritos por médicos e enfermeiros, né? E aqui a gente destacou em verde no nosso material para facilitar a localização desses medicamentos que estariam indicados, colocou todos em verde mesmo, e aí o profissional toma a sua decisão e consegue localizar um pouquinho mais fácil esses medicamentos. Como eu comentei um pouquinho antes, né, seguindo essa sequência algorítmica, eventualmente você vai se deparar com uma recomendação de discutir o caso. Nessas situações, realmente o desfecho não é muito claro, ou então é uma situação clínica que pode gerar alguma incerteza, então a gente sugere a discussão, seja com um colega de trabalho, ou algum profissional mais experiente, um médico especialista, e a gente também tem as ferramentas de teleconsultoria, né? Enfim, pelo Telesaúde SC, a gente tem uma ferramenta de teleconsultoria também assíncrona, que o profissional escreve a mensagem, envia, essa mensagem ela é regulada entre profissionais que vão responder essa teleconsultoria, e também tem a ferramenta de teleconsultoria síncrona com o Telesaúde RS, né, o programa Telesaúde Brasil Redes, que aí tem o telefone assinalado ali embaixo que você consegue ligar e discutir um caso, enfim, de forma síncrona, né, naquele momento. Então, aqui é só a página de conteúdos, né, sinalizando que a gente tem esse índice, para, durante o atendimento, eventualmente, você vai precisar, enfim, de alguma recomendação, ou você quer checar alguma prática de segurança específica, você consegue direto na página, e aí tem ali a referência da paginação. E aqui é o primeiro caso clínico que eu propus a gente discutir, né, e, enfim, a gente transitar nesse material para a gente ver como que funciona mais ou menos essa sequência de leitura algorítmica, né? Então, JRS, feminino, 26 anos, ela refere uma lesão única em genitália, dolorosa, uma dor leve, com aproximadamente 48 horas de evolução.
necessidade pontual de analgesia, né, está fazendo uso de paracetamol 500 mg e boa resposta terapêutica, está febril nesse intervalo de tempo, sem outras queixas geniturinárias, nega trauma na região, nega IST prévia, relações sexuais vaginais sem preservativo com múltiplos parceiros ao longo do último mês, né, então comportamento sexual de risco, não relatado contato com caso confirmado ou suspeito de monkeypox na consulta. Então, o exame clínico, sinais vitais normais, sem nenhuma alteração ectoscópica, né, não estava desidratada nem nada, que seriam sinais de gravidade que a gente vai ver no PAC ali, que, enfim, sugeririam alguma conduta específica naquele momento, um atendimento urgente. E na genitália dela, uma pústula de base levemente permeada, em vulva, com aproximadamente 3 milímetros no maior diâmetro, uma adenopatia inguinal à esquerda, fibroelástica, sem sinais flogísticos. Optou por fazer os testes rápidos na consulta, tinha essa questão do comportamento sexual de risco, todos vieram não reagentes, e a imagem que chegou para a gente foi essa ali. Eu não sei se quando eu passo a setinha dá para assinalar, mas está ali no slide, essa imagem foi a avaliação da genitália dessa paciente. Aqui eu elenquei algumas possibilidades de diagnóstico diferencial para a gente pensar nesse caso, né? Claro que a gente poderia pensar em outras coisas também, mas pensando talvez num cancro mole, né? Que eventualmente essa lesão do cancro mole começa como uma vesículazinha que pode romper e depois virar aquela ulceração clássica, né? Então pensar talvez nessa possibilidade. Uma foliculite, uma área genital, eventualmente a paciente faz depilação da área, então a gente pode pensar nessa possibilidade também. E foi aventada a possibilidade de monkeypox diante desse contexto epidemiológico que a gente está vivendo agora e do comportamento sexual de risco da paciente também, é uma lesão de pele. A gente vai verificar então justamente como que funciona essa questão dos critérios da monkeypox. Então, essa é a página de avaliação do PAC. A paciente chegou com sintomas genital, linfadenopatia, né, sintomas de pele, e a gente vai para uma sequência de avaliação. Eu estou com um pouquinho de dificuldade na leitura, eu vou me aproximar um pouquinho aqui da câmera para conseguir ver, mas ali em cima a gente tem algumas recomendações de uma forma... Bernardo, desculpa te interromper, eu vou dar uma orientação para todo mundo, não sei se todo mundo sabe, mas para quem está nos assistindo aqui, tem um ícone que a gente consegue colocar a tela em modo de apresentação, lá no cantinho superior da apresentação que o Bernardo está compartilhando conosco. Então, se alguém também está querendo ampliar um pouco para conseguir enxergar melhor a apresentação, é só clicar naquele ícone lá que a apresentação vai abrir para cada um que fizer isso, vai abrir em tela cheia para que vocês possam estar acompanhando também, tá bom? Isso. Desculpa, Bernardo, pode ficar bom. Tranquilo, Mick, obrigado. Bernardo, você me permite só uma coisinha antes de você começar nessa página? Pois não, claro, com certeza. Sim, não, é só porque tem uma coisa bem interessante, porque assim, o Bernardo trouxe um caso, e um caso bem ilustrativo. Então, a primeira página que a gente abriria, antes dessa página até de avalie pacientes com sintomas, seria a página do índice mesmo. E isso é uma coisa muito legal para quem não está habituado no treinamento do PAC, para ir na página que é a página de sintomas. Lá na página de sintomas do PAC Monkeypox, por exemplo, vai ter uma das páginas que é avalie paciente com febre, dor no corpo, linfadenopatia, sintomas de pele, sintomas genitais, dor anal ou inchaço no pênis. Então, se o paciente tem qualquer uma dessas questões que está dentro desse aqui, essa é a primeira página para a qual a gente vai ter que ir. E a leitura da página do PAC, ela sempre vai começar de cima para baixo, da esquerda para a direita. São algumas coisinhas que, quando a gente elabora o algoritmo em si, a gente tenta fazer para que a leitura e a tradução do conhecimento em si fique mais fácil de ser feita durante o atendimento do paciente. Só para complementar mesmo, pode continuar, verdade? Claro, obrigado. Então, só para sinalizar então essa página, né, nos outros slides acabou que eu fiz alguns zooms dessa página para facilitar justamente essa leitura, mas eu quis mostrar como que é mais ou menos a estrutura dela completa, né? Então, ele tem as notas de rodapé, que vocês vão perceber que algumas palavras têm um númerozinho em cima, sinalizando uma leitura de nota de rodapé. No comecinho dessa página ali, a gente tem algumas recomendações de práticas de segurança para o profissional que está fazendo o atendimento desse paciente. A gente tem destaque de vermelhinho ali, questões que, enfim, é importante. A gente acabou colocando no nosso material do Estado a questão de avaliar as pactuações locais para alguns sintomas específicos, né? Então, ali tem a questão da febre, como que fica a abordagem de uma síndrome febril, no caso, como que tem sido essas pactuações locais. Alguns municípios optam por protocolos específicos de avaliação de gravidade, por exemplo, Manchester. Então, enfim, observar essas pactuações locais, mas, claro, né, algumas considerações também. A gente coloca ali para sempre considerar, dependendo da situação, alguma síndrome febril infecciosa, como dengue, chikungunya, zika, que também se manifestam com rash, também para pensar nessa possibilidade, mas diante desse quadro, né, não é o caso dessa paciente, ela está febril, tem uma lesão genital, a gente avaliou aquela lesão, a gente vai ver se ela fecha critério para monkeypox. Então, ali embaixo, a gente tem a questão de verificar se essa paciente tem critérios para monkeypox.
A princípio, os critérios que a gente tem, que a gente assumiu, são 4, né? Lesão sugestiva de monkeypox em mucosa, lesão sugestiva de monkeypox em pele, suspeita de proctite e inchaço ou edema peniano. Às vezes pode gerar essa dúvida sobre o que seria uma lesão suspeita de monkeypox, né? Até porque essa paciente estava com uma lesão vesicular simples ali, poderia realmente ser uma foliculite, né? Então, no próprio material, a gente tem alguns QR Codes que vão direcionar para outros materiais, você pode acessar no celular mesmo, e nesse caso a gente tem um QR Code ali que te direciona para um atlas de lesões sugestivas de monkeypox. Então, nesse atlas, você consegue verificar ali mais ou menos o que é mais comum. O que a gente observa que é o clássico da monkeypox, na verdade, são pústulas umbilicadas, né, vesículas umbilicadas, e nesse sentido, esse material, esse atlas, ele consegue trazer essas lesões ali. Claro que, eventualmente, você vai pegar esse paciente já com uma lesão ulcerada, né? Então, fazer sempre diagnóstico diferencial com outras úlceras genitais, eventualmente já vai fazer um tratamento sindrômico para a úlcera genital e pedir o exame de monkeypox, mas a gente tem um atlas aí de lesões para vocês consultarem o padrão dessas lesões. O clássico mesmo, que a gente vê com mais frequência, assim, a forma de evolução é realmente essa lesão umbilicada. Nesse caso, né, então o médico ou a médica que estava atendendo considerou que não era uma lesão muito sugestiva de monkeypox, era uma pústula. Então a gente vai, nesse primeiro momento, ver o que essa árvore decisória sugere para a gente nesse contexto, né? Ele pensou inicialmente que não seria uma lesão de monkeypox, então avaliação de sintomas conforme o protocolo local, tinha uma lesão ali genital, um histórico de comportamento sexual de risco, uma lesão que eventualmente poderia ser, de fato, um cancro mole, a gente faz esse diagnóstico diferencial numa fase inicial ainda, né? E aí, o que a gente coloca como recomendação nesse material? Se dúvida se a lesão é sugestiva ou não de monkeypox, ou se o paciente teve contato com caso suspeito ou confirmado nos últimos 21 dias e está com sintomas, mas não preenche critérios de monkeypox, a gente discute e considera a possibilidade de uma reavaliação em 3 dias. Então, a gente, de certa forma, afastaria o paciente por 3 a 7 dias e reavaliaria essa lesão, né, dentro de um prazo curto, porque existe uma perspectiva de progressão da lesão da monkeypox em poucos dias, né? Então, realmente, ficou na dúvida, né? Acho que pode ser de fato monkeypox, e a gente vai ver que no caso dessa paciente é monkeypox, né? Então, a gente opta por um afastamento provisório, reavalia a lesão, e se ela evoluir de uma forma que, enfim, pareça mais com a lesão de monkeypox, aí a gente pode tomar as intervenções pertinentes. Mas nesse caso específico, a conduta que foi optada para essa paciente nesse primeiro momento foi manter a analgesia, ela estava tendo um bom controle álgico com paracetamol. O médico assistente optou por fazer o tratamento sindrômico ali da lesão de pele, considerando um cancro mole, prescreveu azitromicina 1 grama dose única. Fez orientações de compressas mornas 3 vezes ao dia. Ele fez recomendações de evitar depilação na área, pensando na questão da foliculite. E fez um atestado com orientação de isolamento por 3 dias para a gente reavaliar essa lesão, pois tinha essa dúvida se seria monkeypox ou não, né? Então, lembrando que a gente está num contexto epidemiológico de aumento expressivo do número de casos, há uma paciente que tem um comportamento sexual de risco, uma lesão genital, a gente vai pensar assim, nessa possibilidade de monkeypox. E essa paciente retornou no dia seguinte, referindo piora da lesão, né? Agravo da dor, a dor agora é uma dor moderada ainda, e um episódio isolado de febre nesse intervalo. E no exame da genitália, aquela lesão que inicialmente era uma vesícula, virou uma pústula umbilicada com mais ou menos aí 5 milímetros no maior diâmetro e base perineal. Então, uma lesão realmente muito sugestiva de monkeypox. Então, nesse caso, a gente vai retomar o material, o PAC, né, e a gente vai ver o que essa árvore decisória sugere para a gente nos casos em que sim, a gente tem a suspeita de monkeypox, né? Aqui deu uma desconfiguradinha, esse quadradinho azul, na verdade, está lá embaixo, só para assinalar a seta direcional, porque é a próxima página que a gente vai consultar, né? Então, aqui, né, nesse primeiro momento de avaliação, né, existe um conjunto de recomendações para o profissional de saúde para ele orientar aquele paciente, né? Então, explicar os sintomas, né, a perspectiva, né, o prognóstico da doença, explicar as formas de contágio também, porque esse paciente vai precisar, de fato, tomar algumas medidas de isolamento social, né, proteção das lesões, levanta algumas possibilidades de diagnóstico diferencial para o profissional de saúde, justamente pensar em outras questões que poderiam ser confundidas com monkeypox, né? Por exemplo, um conjunto de vesículas ocupando um dermátomo do corpo, a gente pensaria em um herpes zoster, por exemplo, ou outras lesões genitais, doenças ulcerosas, né? Que existiria, inclusive, a recomendação da gente tratar de forma sindrômica, né? Mas, nesse caso, eu tinha colocado esse quadradinho azul lá embaixo só para falar que
o material já vai direcionar a gente para a próxima página para a gente continuar a nossa sequência de leitura do material. Então, ali embaixo a gente tem manejo de paciente adulto, se criança usar protocolos locais, porque esse é um protocolo para adultos, né? Manejo de paciente adulto, que é caso suspeito de monkeypox, lá para a página 5. Então, aqui na página 5 vai ter uma avaliação mais detalhada, justamente aquele quadradinho vermelho que a Fernanda destacou na apresentação dela, com questões de gravidade, a forma como a gente vai manejar isso. Então, por exemplo, ali ele coloca lesões muito extensas, mais de 100 lesões em pele e mucosa, por exemplo, seria um fator de gravidade para a gente atentar para esse paciente, mas eventualmente também hipotensão, né, sinais de sepse, hipóxia, e ele já coloca ali nesse mesmo quadradinho formas de manejo, né? Então, recomendação da aplicação de oxigênio, a quantidade, o fluxo de oxigênio, na verdade, você vai fazer, qual é a saturação almejada, né? Então ele coloca esse conjunto de recomendações para abordagem de sintomas, né, mais graves, né, sinais e sintomas de maior gravidade. Como não é o caso da nossa paciente, né, ela está bem, está com uma dor moderada, tem a lesão ali genital, fez um episódio de febre, mas não tem nenhum sintoma de gravidade, então a gente segue a sequência de leitura do material, que seria logo em seguida descartar que ela é um paciente do grupo de risco, né? Dependendo da localidade, vão haver pactuações locais de abordagem desses pacientes. Em alguns locais, eventualmente, vão recomendar que esse paciente seja monitorado em ambiente hospitalar, um paciente imunossuprimido, ou então uma criança muito pequena, mas isso vai depender das pactuações locais. No caso dela, ela não tem, né, nenhum fator de risco para desfecho desfavorável da monkeypox, a princípio. Não é uma pessoa imunossuprimida, enfim, não tem um câncer avançado, nem nada. Então, diante disso, a gente vai para o não ali e a gente puxa, na sequência, questões de aconselhamento, quais são as medidas que a gente vai tomar nessa sequência, que seria a próxima página que eles sinalizam. Essa página ficou um pouquinho mais densa, porque a gente tentou compilar todas as opções, de certa forma, de tratamento que a gente teria para a sintomatologia. A gente lembra que a monkeypox, a gente não tem, no Brasil, aprovado uma terapia específica, né, para a monkeypox, então as medidas são de suporte, e aqui a gente tentou destacar, né, em negrito, justamente o tipo de sintoma e, em verdinho, as medicações que estariam indicadas para cada sintoma desses que são identificados durante o atendimento. Então, nessa página aqui, a gente vai ter esse conjunto de recomendações de tratamento, né? Se uma dor importante e que não resolve com analgésico simples, a gente faz o escalonamento, né, da sequência de analgesia, né? Então, enfim, a escala álgica é aplicada e a gente vai fazendo o escalonamento dos analgésicos, passa do analgésico simples para o anti-inflamatório, eventualmente para a codeína, né? E um conjunto de recomendações que a gente vai destrinchar um pouquinho mais também para esse caso, que eu vou assinalar. E ali embaixo algumas questões gerais de aconselhamento dessa paciente, né? Então, aconselhamento sobre questão de isolamento, cobertura das lesões quando for se deslocar, evitar coçar, machucar, recorrer a um novo atendimento se houver pior importante das lesões, se tiver pus, mau odor, se tiver algum sintoma visual ou algum outro sintoma de gravidade, lesão ocular. Então, conjunto de aconselhamentos que a gente vai fazer ao finalizar a consulta para essa paciente com suspeita de monkeypox. Lembrando que nesse caso ela está suspeita de monkeypox, então também a gente vai pedir para ela o exame confirmatório. Então, nesse caso aqui também, mais uma vez, o conjunto de orientações estão disponíveis em uma página do PAC, eu não vou ler linha por linha, né? Enfim, mas tem esse detalhamento das orientações tanto para contatos assintomáticos, eventualmente esse paciente vai chegar referindo para você que ele mora em casa com outras pessoas, o que ele fala para essas pessoas, como que a gente procede, né? Geralmente a gente orienta que os contatos assintomáticos, eles façam o automonitoramento dos seus sintomas, tentem identificar precocemente qualquer sinal de monkeypox, e para isso essa paciente também precisa estar empoderada do que são esses sintomas de monkeypox para que ela possa justamente transmitir essa informação. Então, todas essas informações estão compiladas nessas duas páginas do PAC, tanto de tratamento quanto de orientações de aconselhamento da paciente. E a gente, enfim, vai transitando de cima para baixo, de acordo também com a demanda e com a necessidade clínica que a gente identifica no atendimento. E mais uma vez ali embaixo assinalando uma seta direcional que vai orientar o segmento da leitura do conteúdo numa próxima página. Aqui é a página que a gente vai, enfim, discutir sobre a decisão de saída ou não do isolamento. Então, a gente tem 3 cenários possíveis. Aquele paciente que aguarda o resultado do exame, né? Se o exame, enfim, não está disponível, a gente orienta que esse paciente continue em isolamento enquanto a gente aguarda o resultado desse exame, né? E naqueles pacientes que já têm o resultado do exame, se ele veio indetectável, ele pode sair do isolamento. Se ele veio detectável, a gente teria aí uma árvore decisória que encaminharia para essa discussão justamente de quando esse paciente deve sair do isolamento. Na monkeypox, a indicação é que esse paciente, quando ele tem lesões cutâneas, né, ele sai do isolamento justamente quando existe a reepitelização completa dessas lesões. Então, caiu a casquinha,
sem tirar nem nada, teoricamente esse paciente já pode ser liberado do isolamento. Então, essa foi a conduta depois da leitura do PAC nesse segundo encontro com a paciente, né? Então, a princípio, foi solicitada a testagem para monkeypox. Eu não sinalizei nesse caso, eu sinalizei no outro caso, mas a notificação também está ali disponível no PAC, um QR Code que vai direcionar para a página com a ficha de notificação. Então, foi solicitada a testagem para monkeypox, a gente fez o escalonamento do analgésico, né? A gente passou um ibuprofeno para ela, já que a dor estava sendo refratária ao paracetamol. A gente fez a lidocaína gel para aplicar na lesão, se for necessário, né? Se ela tiver dor, também é uma indicação que vem ali nessa página de trate do paciente. O atestado médico de 7 dias foi uma recomendação que a gente acabou discutindo com a vigilância do Estado, né? Como é um tempo pertinente, assim, é um tempo que a gente tem mais ou menos a expectativa de que o resultado do exame já saia. Então, a gente tem sugerido que os médicos inicialmente façam um atestado de um prazo aí de 7 dias, e num segundo momento, uma reavaliação da lesão. Se o exame vier negativo, a pessoa sai do isolamento. Se vier positivo, a gente vai fazendo essa reavaliação periódica da lesão até decidir quando esse paciente sai do isolamento, né? Então, para essa paciente, a gente fez um atestado de 7 dias, orientou o isolamento. Então, essas orientações sobre cobertura das lesões, uso de máscara, né? Lembrando que a monkeypox não é só contato de lesão, mas também transmissão de gotículas. Sempre que for necessário deslocamento, então, ela fazer essa cobertura de lesão ou com gás, ou com esparadrapo, enfim, com roupa, usar máscara quando for sair, a questão da higiene das mãos, e informações sobre formas de transmissão, possíveis sintomas e até o prognóstico, né? As lesões da monkeypox, a gente tem uma expectativa aí de que elas durem de 14 a 21 dias, mais ou menos. Então, é mais ou menos esse prazo aí até que haja a cicatrização completa dessas lesões. E a gente vai informando a paciente também sobre sinais de gravidade, tudo isso conforme aconselha ali a página do PAC para a gente. Então, aí, mais uma vez, recomendação de comunicação de parceiros sexuais nos últimos 21 dias, bem como outras pessoas expostas. Então, a gente vê os critérios ali de exposição no PAC, né? Existem também esses critérios detalhados ali, o que é uma exposição à monkeypox, né? Então, envolve contato próximo, contato sexual, é um conjunto de critérios que está detalhado ali no material também. A questão de estimular o automonitoramento dos sintomas, igual eu mencionei, né? Então, o automonitoramento para os contactantes é fundamental. A princípio, a gente não tem a indicação de que esses casos sejam afastados, isolados, então essas pessoas têm que estar atentas aos sinais e sintomas de monkeypox para que, enfim, no menor deles, ela busque um atendimento médico. A orientação de retorno para a gente fazer a reavaliação dessas lesões, né? E decidir também sobre a manutenção, né? O prolongamento desse período de isolamento com base também no resultado do exame dela que já foi solicitado. E aquelas considerações finais, né, se sintomas visuais, se febre persistente, né, se aumento exponencial do número de lesões, enfim, falta de ar, refratariedade da dor, tudo isso indica um novo atendimento para ela ser reavaliada. Aqui é um segundo caso clínico, né, na verdade, preparei esses 2 casos, o primeiro foi um pouquinho mais longo, que a gente teve 2 consultas, e esse é o segundo caso. HRS, 40 anos, queixa-se de sangramento retal e dor progressiva ao evacuar, uma dor importante, sintomas com aproximadamente 5 dias de evolução, sem febre ou perda ponderal. A dor é refratária ao uso de paracetamol 1 grama ou ibuprofeno 600 miligramas, não tem comorbidades, nega história pregressa pessoal familiar de patologia coloproctológica, relações sexuais anais receptivas, com preservativo, com parceria sexual única, que está em isolamento domiciliar por suspeita de monkeypox. Ao exame físico, então, sinais vitais sem alteração, a inspeção anal não tinha visualização de anel hemorroidário, nem fissura anal, ele estava só com esse sangramento, então estaria indicado fazer o toque retal para a gente fazer uma avaliação complementar desse paciente diante desse sangramento e dessa dor importante. No toque retal, a próstata dolorosa, sem assimetria, sem um aumento, aliás, está um pouquinho errado ali, mas eu tinha colocado que não é um aumento volumétrico significativo, na verdade, sem superfície endurecida nem nada, e um sangramento de pequena monta quando a gente procedeu o exame. Então, a gente tem aí sinais sugestivos de uma proctite mesmo. Então, aqui, a gente retomando, então, para aquela página de avaliação do PAC, mais uma vez, igual a Fernanda destacou, né, a gente consulta ali o índice, a gente vê qual é a nossa necessidade clínica naquele momento, eu preciso avaliar esse paciente, né, então ele está com sangramento retal, a gente vai para a página justamente de avaliação desse paciente e vai decidir. É um paciente suspeito de monkeypox? De fato, é um critério, né, então, olha lá, suspeita de proctite entra como critério de monkeypox, de suspeita de monkeypox, né, dor retal, sangramento, descarga purulenta anal ou retal, fezes purulentas ou sanguinolentas, tudo isso entra como suspeita de proctite e é um caso suspeito também de monkeypox. Então, na sequência ali, a gente já vai para o sim, né, para qualquer um deles, sim para proctite, e aí, da mesma forma como para o outro caso, existe aquele conjunto de informações ali que vão colocar alguns diagnósticos diferenciais para você considerar nessas situações.
mas no caso dele, eu quis chamar a atenção para uma seta de retorno, como que a gente faz a utilização dessa seta de retorno. Então ali tem lá, se suspeita de proctite, trate, e ele vai te direcionar para a página 6 do material, para depois você consultar como você faz o tratamento da proctite e depois retomar essa página para continuar a leitura do material. Então, aqui a gente vai lá para a página 6, do trate o paciente. Aqui eu dei um zoom realmente nessas informações, né? Aqui eu só sinalizei algumas coisas que seriam pertinentes para esse caso. Ele está com bastante dor ao evacuar, fezes endurecidas, então, eventualmente está indicado óleo mineral conforme necessário. Então, ali eu destaquei, né, se dor, lesão anal e fezes endurecidas, prescreva óleo mineral. E é uma forma bem direta, bem prática que o PAC coloca, né? Então, já dá essa questão de prescrever óleo mineral, a dose, a frequência que vai fazer o uso. Da mesma forma, é um paciente que não tinha uma boa resposta no controle álgico com o ibuprofeno, então estaria indicado também adicionar a codeína à prescrição dele. Então ali o PAC já coloca, né, dor que não alivia com paracetamol ou dipirona, lá embaixo. Né? Se não respondeu dor intensa, use ao invés codeína 30 a 60 miligramas a cada 4 horas, se necessário. Então, ele já vai dando essas indicações de como você vai manejando esses casos. E lá embaixo a gente colocou a proctite, né? A proctite, a princípio, a gente tem indicação de fazer o tratamento, é sindrômico mesmo. Uma corte desse ano mostrou que aproximadamente 30% dos casos de monkeypox com proctite tinham infecção concomitante de clamídia e gonorreia, então estaria indicado a gente fazer esse tratamento, sim, com cobertura para clamídia e gonorreia. Então, a gente indica que um paciente com monkeypox com proctite, a gente faça o tratamento com ceftriaxona e azitromicina. Então, ele já vai mandar para essa página, você já avalia o tratamento e depois retoma a leitura da página anterior, conforme a seta de retorno indicou. E aí, nesse retorno, a gente vai ver que o próximo passo seria a notificação. Então, nesse material, a gente incluiu também um QR Code que vai dar acesso aos profissionais da saúde. É só apontar o celular, ou então, se no celular não tiver leitor de QR Code, baixar um aplicativo que faz a leitura. Você consegue apontar no material o celular para esse QR Code, que ele vai te direcionar diretamente para a página do REDCap, que é onde está a ficha de notificação da monkeypox. Então, enfim, para, de certa forma, facilitar, dar uma agilidade nesse atendimento. Então, você já vai direto para a ficha de notificação, que é o passo que entraria nessa sequência ali. Eu não transitei pelas outras páginas, igual eu tinha feito pelo outro caso, a gente já fez essa leitura, então eu fiz aqui mais como que ficaria o desfecho, seguindo essas orientações do PAC, né? Então a solicitação da testagem para monkeypox estaria indicado em um caso suspeito, a gente fez a otimização da analgesia com codeína também, né, já que ele era refratário ao paracetamol e ibuprofeno, a questão da ceftriaxona e azitromicina para o tratamento da proctite, né, o tratamento sindrômico mesmo, a questão do óleo mineral, se ressecamento das fezes ou constipação, até porque a gente agora está prescrevendo a codeína que tem um potencial de gerar alguma constipação, então a gente também prescreveu esse óleo mineral. O atestado médico por 7 dias para a gente aguardar o resultado desse exame, né? Se ele vier confirmado, aí a gente vai precisar rever esse isolamento. E as questões das orientações gerais, sobre o uso de máscara nos deslocamentos, enfim, todas aquelas recomendações que eu já tinha destacado para o outro caso, né? Informações sobre forma de transmissão, os cuidados que ele tem que tomar, o prognóstico da doença, sinais de gravidade, a questão da recomendação de parceiros, no caso, o parceiro dele já estava isolado por uma suspeita de monkeypox, né? E, enfim, os sintomas de gravidade, mais uma vez ali no final, que sugeririam uma nova avaliação médica. Então, a gente transitou pelo PAC inteiro. Aqui eu trouxe só mais o finalzinho desse material, que a gente tem um conjunto de páginas com práticas de segurança para os profissionais de saúde, mas também pode ser usado em reunião de equipe para instrução de agentes comunitários de saúde, né? Enfim, técnicos de enfermagem, enfermeiros, todo mundo pode ler esse material para, enfim, se apropriar dessa ferramenta, entender as práticas de segurança que são recomendadas na abordagem desses pacientes com monkeypox, desde o profissional do acolhimento até o profissional do atendimento, e um glossário dos termos que a gente utiliza, que finaliza esse material. É um material que é denso, mas é compacto, é direto, é prático para, enfim, a gente conseguir, enfim, qualificar essa resposta assistencial a essa demanda sanitária que é a monkeypox. E aí, bem, eu fiquei curioso com algumas coisas, eu tenho algumas perguntas, mas eu quero fazer duas provocações para o pessoal que está conosco aqui, para colocar no chat. A primeira coisa é, quem está nos assistindo, qual é a familiaridade que vocês já têm, ou se vocês já conheciam o PAC? Né? Não só o PAC monkeypox, mas o PAC, o material, se vocês já conheciam, já tinham visto, já lidaram com ele em alguma medida. E a outra coisa que eu fiquei curioso também, quero perguntar para quem está nos assistindo, para colocar aí no chat, é como que está o manejo da monkeypox nos municípios? Como que o pessoal está fazendo esse manejo? E aí, a partir dessas perguntas, eu já vou fazer uma primeira para a Fernanda
e Bernardo sobre a implementação do PAC Monkeypox no Estado, porque pela experiência que a Fernanda contou, e aí eu não sei se eu entendi direito, Fernanda, mas existe um uso desse nome de Florianópolis, os profissionais de Florianópolis talvez tenham mais familiaridade de que em outros municípios do Estado. Essa é a minha percepção, não sei se eu estou correto. E se eu estou correto, vocês estão balançando a cabeça positivamente, diante disso, como é que vocês estão estudando a implementação desse material para outros municípios? Eu entendo que esse espaço aqui já é um espaço para isso, obviamente, né? Mas a Fernanda traz para a gente, na fala dela, todo um processo mesmo de formação para o uso do material, e aí eu queria entender como é que vocês estão pensando no uso desse material, especificamente do PAC Monkeypox, para o restante do Estado. Acho que eu vou responder essa. Então, Mick, na verdade, assim, igual a Fernanda falou, né, o PAC são alguns pilares, né, que envolvem desde o guia é um deles, mas tem também a questão da implementação, dos treinamentos e tudo mais. Inicialmente, o que a gente fez foi lançar o guia, né, que é o primeiro desses pilares, né. Claro que, enfim, esses profissionais já podem utilizar esse material, tentar se familiarizar com eles, mas a proposta é que a gente implemente realmente uma rotina de treinamento, sabe? Inclusive, voltado para o PAC Monkeypox. A gente ainda tem estudado a forma como a gente vai fazer isso, se a gente vai usar alguma plataforma, porque tem a questão da escala, né? Enfim, é um departamento, então acaba que é difícil a gente conseguir fazer, enfim, intervenções pessoais, né, mesmo, em todas as regionais, e, enfim, visitar todos os locais e fazer esse treinamento, por uma limitação, enfim, técnica mesmo. Mas a ideia é que a gente faça um treinamento, a gente está, enfim, estudando formas da gente implementar esse treinamento, mesmo que seja à distância por alguma ferramenta, mas isso é uma coisa que tem sido discutida no setor, né? E provavelmente a gente vai sair justamente com uma proposta de treinamento para a implementação desse PAC. Sobre as questões das pactuações locais, né? Enfim, da reforma de rede, né? Acaba que o PAC que a gente propõe para o Estado, ele tem uma configuração um pouco mais genérica nesse sentido, de recomendações específicas, né? Algumas coisas que o PAC de Florianópolis propõe são coisas que já estão bem amarradas com a rede, né? Questão de regulação, encaminhamentos e forma como as coisas funcionam. Em Florianópolis, por exemplo, eles têm um uso amplo de ferramentas de matriciamento clínico para a discussão dos casos. E é uma coisa que a gente não vê com tanta frequência no Estado. Então, é claro que existem algumas adaptações que a gente precisa fazer para que isso seja aplicável a todas as regionais mesmo, né? Mas, de fato, a nossa prioridade agora era lançar o guia e a gente tentar introduzir a rotina de treinamentos. E a gente tem trabalhado também nessa parceria com a Secretaria Municipal de Saúde, com a Fernanda, com o Ronaldo Zonta também, para a gente fazer o PAC adulto, versão Santa Catarina, né, que, enfim, está em processo também, para a gente conseguir levar esse conteúdo para o estado inteiro. Eu acho que só para complementar o Bernardo, é bem isso, a gente ainda está na tratativa, a gente teve uma experiência de escalonamento, de treinamento para o estado todo com o PAC Covid. Quando a gente fez o PAC Covid Santa Catarina, a gente conseguiu fazer, inclusive, uma iniciativa de treinar os treinadores locais para que os treinadores locais capacitassem as pessoas nas suas próprias regionais. Então, a gente está reavaliando essa experiência anterior para ver se a gente vai seguir o mesmo padrão, se a gente vai fazer algo diferente no contexto da Monkeypox agora, né? Uma outra coisa importante que o Bernardo trouxe a respeito de que aqui a gente já tem alguns processos de matriciamento que são internos do município. Mas eu acho que como ele já citou, inclusive na apresentação dele, vale muito lembrar, o próprio Telesaúde é uma ferramenta que dá para se utilizar, né? O Telesaúde SC dá para colocar, inclusive, foto na plataforma. A maioria dos casos não vão ser condições urgentes, então dá sim para discutir de modo assíncrono. Então, estimular realmente o pessoal. Se ficou com dúvida e chegou ali no PAC, naquele pedaço de discuta / encaminhe, acessar o Telesaúde SC mesmo. Então, fazer a solicitação na plataforma do Telesaúde, incluir a foto da lesão que ficou em dúvida, pedir autorização para o paciente para retirar a foto, porque muitas vezes vão ser fotos, inclusive, de genitais, e mandar e esperar a resposta realmente do Telesaúde, que acontece ali em até 72 horas. Então, como a maioria dos casos não são casos urgentes, eu acredito que dá para utilizar, inclusive, essa plataforma. Perfeito. A Ivanete no chat colocou que eles estão usando os protocolos e notas técnicas, imagino eu, das orientações para o manejo do Monkeypox, né? Ela fala que já tinha ouvido falar, mas não usei, nunca usou o PAC. E diz que sobre o Monkeypox especificamente não tiveram suspeitos ainda em Pinhalzinho, mas que ela achou bem interessante o material. Aí vem uma outra dúvida minha. Vocês conhecem outras experiências, não necessariamente no Brasil, mas de uso do
PAC para monkeypox que tem sido usado? E dessas outras experiências, como é que estão sendo os resultados? Quais são os relatos que vocês estão tendo em relação a isso? Então, Mick, na realidade, nós fomos o primeiro PAC Monkeypox, né? Inclusive, a gente fez a retrotradução deles e devolveu para a Unidade de Tradução do Conhecimento da Universidade da Cidade do Cabo, porque eles vão fazer uma validação, inclusive, com a MS, vai sair provavelmente uma versão em parceria com a MS, e eles estão fazendo a validação dessa versão nossa na forma retroduzida. A gente fez em português e traduziu para inglês e mandou para eles, para que realmente verificar se essa versão vai ser a versão validada pela OMS, se ela vai ser utilizada. Sobre o PAC, de modo geral, assim, só para complementar, não o PAC Monkeypox em si, a gente tem a implementação do PAC adulto em diversos outros países, da Argélia, Vietnã, tem algumas iniciativas agora na China também, e a própria OMS está verificando o uso do PAC como uma ferramenta de prática clínica para realmente balizar a orientação, inclusive na América Latina. PAC adulto, então, a gente tem vários outros lugares do uso da experiência, com vários estudos respaldando esse uso. Do PAC Covid também, a gente teve o PAC Covid global, a gente teve o PAC Covid, o Western Cape, e além do nosso PAC Covid também, com bastante respaldo, mas o PAC Monkeypox nós estamos sendo os primeiros ainda. Outra coisa que eu anotei aqui, em relação a como está ocorrendo o manejo hoje do monkeypox no estado, ou no país, mas pensando na realidade do estado, o quanto que as orientações que hoje estão no PAC, monkeypox, elas se aproximam, elas se distanciam, ou onde que vocês percebem que o PAC vai garantir maior eficiência ou maior resolubilidade no tratamento, no acompanhamento, no manejo desses pacientes, considerando aquilo que hoje está sendo feito dentro das unidades? Tá, eu vou falar depois da Fê em complemento. Então, igual a gente comentou, Mick, realmente, assim, são muitas informações, né, são muitas fontes, geralmente a gente recorre, eventualmente, a um sumário de evidência para definir uma conduta para um paciente, mas são muitas informações, às vezes a gente tem dificuldade de acesso a isso, principalmente o profissional que está na ponta, enfim, eventualmente com uma demanda que sobrecarrega. Então, assim, de certa forma, é um material que traz isso de forma concisa, essa prática médica baseada nas melhores evidências, né, o que a gente tem de mais atualizado do manejo da monkeypox. Então, assim, a repercussão em qualidade do atendimento, a gente tem aí os estudos que demonstram, né, a experiência dos PACs anteriores, que mostram esse benefício, né, em termos de desfecho para a atenção primária à saúde. Então, assim, a gente tem expectativa de que a gente reproduza isso com a monkeypox. Claro que existe uma perspectiva de disseminação da doença, mas é uma doença que tem uma gravidade menor do que a Covid, né, a letalidade não é tão alta. Não significa que não seja uma doença grave, né? Muitos desses pacientes têm dores graves, muitas das vezes a intervenção hospitalar é para manejo de dor, por exemplo, né? E a ideia desse PAC é justamente que esse profissional tenha essa informação ali, concisa, e que ele consiga consultar e falar, não, eu preciso fazer um escalonamento do controle de dor desse paciente. E aí a gente consiga, enfim, manejar esse paciente ambulatorialmente, como é o caso, né, da maioria deles, né? Mais de 90% dos pacientes com monkeypox são manejados ambulatorialmente, sem necessidade de intervenção hospitalar. Então, a proposta, em termos de qualificação, é trazer esse conjunto de conteúdo compilado num material de leitura prática, né, uma leitura algorítmica simples, e uma linguagem simples também. A gente tenta trazer ali uma linguagem bastante didática para a leitura, enfim, facilita esse estudo imediato, né? Justamente a pessoa está de frente para o paciente, igual a Ivanete comentou, né, em Pinhalzinho ainda não teve monkeypox, mas eventualmente ela vai se deparar com um caso desses, né? E aí o que eu faço? Né? Eu tenho um material aqui que eu confio, que eu consulto, e que eu faço um estudo imediato diante daquele paciente. Eu não preciso ficar necessariamente recorrendo a várias notas técnicas de diferentes setores, né, da saúde para conseguir definir uma conduta, né? Eu compilei já isso tudo. Esse PAC ele foi alinhado com a Vigilância Epidemiológica do Estado, foi alinhado com a assistência farmacêutica, então é um material que, de certa forma, facilita, né, essa abordagem, né? Só para complementar o Bernardo, além da sumarização, eu acho que tem outros dois pontos. O primeiro ponto é pensar em monkeypox. Então, ele vem exatamente nisso. Então, a gente tem um grande número de casos, um número crescente de casos, mas, ao mesmo tempo, a gente tem vários casos passando sem diagnóstico adequado, né? Então, a gente está perdendo a cadeia de transmissão muitas vezes. Como ele tem um diagnóstico, que é um diagnóstico que é um grande mimetizador, né? São lesões que podem significar várias outras coisas. O PAC, além de direcionar que, tem que pensar em monkeypox nesses casos,
ele vai levar você a não perder e não comer bola realmente com outras coisas, porque a todo momento, opa, suspeitei de sífilis, vamos fazer o teste rápido, não vamos solicitar sorologia, não vamos esperar, vamos fazer o teste rápido e já aproveitar a oportunidade já para tratar. Opa, eu suspeitei de proctite, eu não vou tratar isoladamente só a suspeita da monkeypox, eu vou tratar também a proctite, o PAC traz isso também. Então ele faz um cuidado realmente integral, fazendo com que os profissionais de saúde pensem na hipótese de monkeypox, sem se esquecer das outras doenças que são mais prevalentes, mas também trazendo isso de uma forma extremamente sumarizada para que a gente possa utilizar no dia a dia, incluindo desde a questão clínica até essas questões realmente epidemiológicas que muitas vezes a gente acaba se perdendo com tantas notas técnicas, né? Perfeito. Eu compartilhei de novo o link ali para o pessoal acessar o material e no chat, né? Vou de novo abrir espaço para todo mundo aí que está nos assistindo aqui ao vivo. Se alguém tiver mais alguma dúvida, algum comentário, alguma questão em relação à apresentação, ao uso do material, também usem o chat aí para aproveitar esse momento e colocar suas questões para o Bernardo e para a Fernanda, que estão aqui super disponíveis para estar nos orientando. E aí, Bernardo, acho que essa pergunta talvez seja mais para você. Pessoas de várias partes do estado vão começar a acessar, se não hoje aqui conosco, a atividade gravada, vão ter acesso ao material. Imagino que vocês estão também fazendo a divulgação também do material por outros meios. As equipes, os gestores que tiverem dúvidas no uso do material, quiserem algum esclarecimento, como que eles procuram vocês? Qual que vai ser o... Não sei se vocês já definiram algum canal de comunicação da secretaria, se tem algum contato mais direto, como é que isso vai funcionar? No PAC, né, enfim, dúvidas e recomendações, a gente deixa um endereço numa das primeiras páginas ali. É um endereço que direciona, na verdade, para o pessoal de Florianópolis, né, que enfim, participa dessa elaboração do PAC, mas a gente pode disponibilizar também o nosso e-mail aqui eu posso disponibilizar meu e-mail para qualquer dúvida em relação a esse material, eu deixo aqui contigo e você compartilha, que aí a gente pode também criar essa linha de contato direta com o Estado. Mas o PAC, quando, enfim, existe alguma sugestão, alguma recomendação, né, ele disponibiliza ali numa das primeiras páginas um endereço eletrônico para envio de dúvidas. Então, tem essa possibilidade também de acesso. Mas eu também vou disponibilizar um e-mail também, quem tiver dúvida e quiser me contactar, fica à vontade. Eu acho que só reforçar realmente a questão do link bit.ly/programa PAC Brasil e convidar as pessoas realmente para fazer o download não só do PAC Monkeypox, mas do PAC adulto também, e já começar a explorar essa ferramenta que com certeza já pode ajudar bastante no dia a dia. Acho que faço coro a Fernanda, né? Acho importante a gente, enfim, reforçar a utilização dessa ferramenta, né? Uma ferramenta que, enfim, a gente tem estudos aí que mostram a qualificação da atenção primária, né? Enfim, o quanto isso favorece alguns desfechos da atenção primária. Então, a gente tentar familiarizar os profissionais da rede estadual com essa ferramenta, justamente, porque em breve, realmente, a gente está trabalhando nisso junto, né? A gente lançar um PAC adulto, versão estadual, com todas essas questões crônicas, páginas de sintomas, então, material mais completo, que, enfim, a gente tem uma perspectiva de lançar nos próximos meses, se tudo der certo. Então, é isso. Queria agradecer muito, Nick, Fernanda também. É isso. Estou à disposição para qualquer questão.